Olá, boa noite. Boa noite. Leitura do parecer da denúncia contra o presidente Michel Temer fica para agosto. Deputados não foram ao plenário e já entraram em recesso. Nos Estados Unidos, o procurador-geral defende o acordo de delação premiada com a JBS Friboi. Rodrigo Janot disse ainda que não tem pressa para apresentar uma nova denúncia contra Temer. Dados de junho mostram recuperação do mercado de trabalho. No semestre, foram criados 67 mil empregos. Condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, Ana Carolina Jatobá irá passar do regime fechado para o semiaberto. Ela estava presa em Tremembé desde 2008. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, Ana Carolina Jatobá irá passar do regime fechado para o semiaberto. A madrasta da menina, que está presa em Tremembé desde 2008, também poderá trabalhar fora da prisão, retornar ao presídio durante a noite e sair em datas especiais, como Dia das Mães, Natal e Ano Novo. A decisão é da Justiça de Taubaté, no Vale do Paraíba, que atendeu ao pedido da defesa do casal Nardoni. De acordo com os advogados, Ana Jatobá atingiu o tempo necessário para conseguir a progressão, por ter bom comportamento na prisão e nunca ter tido outra condenação na vida. Condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio qualificado da menina de 5 anos, Ana Carolina está presa desde 2008, ano em que ocorreu o crime. A menina Isabela Nardoni morreu após ser jogada da janela do 6º andar do apartamento na zona norte da capital, onde moravam o pai dela, a madrasta e 2 filhos do casal. Isabela estava sob os cuidados do pai, com quem ficava a cada 2 semanas. Alexandre Nardoni e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, foram condenados pela morte e presos. Ela deve ser transferida para a ala que abriga presas do semiaberto, onde está Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais. A expectativa é que ela já deixe a prisão pela primeira vez em agosto, na saída temporária de Dia dos Pais. Alexandre Nardoni, que pegou sentença de 30 anos e 2 meses de prisão, continua preso em regime fechado em Tremembé. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, lamentou a decisão da Justiça. Ela disse estar chocada e arrasada. Nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu o acordo de delação premiada fechado com os donos da JBS Friboi e disse que não tem pressa para apresentar denúncia contra o presidente Michel Temer. A palestra no Brasil Institute do Winson Center, em Washington, durou 1h30. Foi marcada pela defesa do Procurador-Geral da República do que alguns opositores classificaram de acordo com o diabo, em referência ao acordo de delação premiada com Joesley e Wesley Batista, donos da JBS Friboi. Os irmãos ficaram livres após entregar gravações com o presidente da República e contar que pagavam propina a dezenas de políticos. A primeira reação nossa foi dizer, isso é mentira. Não acredito que isso esteja acontecendo, não pode acontecer. Depois de 3 anos e meio de Lava Jato com esses números, é inacreditável que a prática continue de maneira aberta. Rodrigo Janot afirmou que os irmãos Batista mostraram trechos de gravações e disseram que poderiam revelar todo o esquema, mas em troca não abriam mão da liberdade. Sabendo da prática em curso de crime, eu não ter como fazer cessar essa prática em curso. Sopesei interesse público e disse, eu vou conceder imunidade e depois tento explicar por que ninguém se sente feliz concedendo imunidade a criminoso. Acho que ninguém gosta disso, mas foi o que foi possível, sopesando o interesse público, o interesse da sociedade brasileira na aplicação desse. O Procurador-Geral da República falou que não se arrepende do acordo, que faria tudo novamente. Reforçou que, sem as delações premiadas, instrumento que passou a fazer parte da justiça brasileira apenas em 2013, a Lava Jato não chegaria onde chegou. Questionado sobre novas denúncias contra o presidente Michel Temer, Rodrigo Janot disse que não tem pressa. Ele explicou que existem 2 investigações em curso, além da já apresentada ao Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva, e que só vai apresentar uma nova denúncia quando tiver elementos suficientes que comprovem a prática de crime. O Ministério Público não tem pressa e nem retarda denúncia.
O que depende é a investigação. Existem investigações em curso e essas investigações, uma está mais adiantado do que a outra, se até o dia 15 de setembro, que é o último dia útil do meu mandato, eu obtiver esse quadro definido, eu não posso, sob pena de prevaricar, deixar de praticar o meu ato de ofício. Se não houver, não houve. Janot falou para uma plateia de jornalistas, juízes, procuradores e advogados. Questionado sobre a tentativa de arquivamento da denúncia contra Temer na Câmara dos Deputados, ele disse que está tranquilo. Como é que eu vou aceitar a decisão da Câmara? Com a maior naturalidade possível. Eu fiz o meu trabalho. Cada um faz o seu. O meu trabalho está feito. Eu não vou insistir nessa denúncia, porque eu não tenho como. E Rodrigo Janot pediu que o STF retire do âmbito da Operação Lava Jato um dos 6 inquéritos abertos contra o ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello, do PTC. Esta investigação teve início após as delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Collor teria pedido vantagens indevidas disfarçadas de doação de campanha para ajudar os interesses da Odebrecht Ambiental. O senador é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo está sob os cuidados do relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin, mas Janot deve ser sorteado para outro ministro por não ter conexão probatória com feitos específicos da Operação Lava Jato. Por falta de quórum no plenário, ficou para agosto a leitura do parecer da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. Os deputados entraram em recesso. A segunda-feira foi de plenário esvaziado. Eram necessários pelo menos 51 deputados para a abertura dos trabalhos, mas apenas 13 compareceram e a sessão foi cancelada. Essa é a segunda vez que a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda a rejeição da denúncia contra Temer, é adiada. Só após a leitura, o relatório vai ser incluído na pauta de votações. Com o recesso de 15 dias, a decisão vai ficar para o dia 2 de agosto. Maia já havia anunciado na semana passada que esse assunto deve ser a prioridade da Casa. Cabe ao plenário da Câmara dar a autorização para o Supremo Tribunal Federal analisar a denúncia contra o presidente. O mínimo de parlamentares presentes para que a votação comece é de 342 deputados. Esse também é o número necessário para derrubar a recomendação do parecer do relator, o deputado Abi Akel, do PSDB, que é contra a continuidade da denúncia. A votação será nominal, com chamada dos deputados ao microfone, que responderão sim ou não, no mesmo formato da votação do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Caso a Câmara autorize o Supremo a abrir o processo, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, elabora um parecer para ser votado no plenário do STF que decide se aceita a denúncia. Se ela for aceita, Temer ficará suspenso de suas funções por até 180 dias e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume o posto de presidente da República. Levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostra que desde o dia 29 de junho até ontem, 82 deputados e 16 senadores foram recebidos pelo presidente Michel Temer. Foram considerados apenas os encontros registrados na agenda oficial. Desde que a denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva contra Temer chegou à Câmara dos Deputados, o presidente intensificou o corpo a corpo com parlamentares no Palácio do Planalto. O Ministério Público Federal apresentou hoje recurso contra a sentença do juiz federal Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os procuradores da Lava Jato, que já haviam anunciado que pediriam aumento da pena a Lula e outros réus ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, ainda não apresentaram seus argumentos. No documento remetido ao juiz Moro, os procuradores pedem que a sentença seja enviada a eles e que seja aberto prazo para as alegações do recurso. Investigação apura envolvimento do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, em rombo de 2 bilhões de reais do Fundo de Pensão da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.
Segundo a reportagem, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Comissão de Valores Mobiliários investigam um esquema que, em 15 anos, aumentou de 75 milhões de reais para cerca de 2 bilhões de reais o rombo na Prece, a previdência complementar dos funcionários da SEDAI. Detalhes sobre o esquema podem vir à tona se as delações premiadas de Cunha e do doleiro Lúcio Funaro, que estão em fase de negociação, forem homologadas pela Justiça. O Globo afirmou que os fundos de pensão da Prece eram administrados por ex-funcionários da Caixa Econômica Federal e da SEDAI, indicados pelo ex-deputado Eduardo Cunha e que trabalhavam sob sua orientação. Entre as atividades no mercado financeiro que geraram prejuízos para a Prece estão a compra e venda de títulos podres pela Previdência Complementar. Enquanto isso, clientes das corretoras, dentre eles Cunha e Lúcio Funaro, ficavam com os lucros. O jornal diz que uma das transações, feita ainda em 2004 e 2005, acendeu um sinal de alerta na CVM. Cunha obteve lucro de R$ 917 mil, mas a Prece registrou prejuízo. Investigações da Comissão e do Ministério Público Federal chegaram à conclusão que o resultado seria impossível, porque o ex-deputado precisaria de mais sorte que um ganhador da Mega Sena, de acordo com o documento enviado pelos investigadores ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, de acordo com a reportagem, o esquema ficou conhecido dentro da estatal como escola do crime, porque alguns dos funcionários chegaram a fazer cursos de especialização bancados pela empresa, apenas para operar melhor no mercado, só que em favor do ex-deputado e em prejuízo da companhia. Cunha e Funaro já são réus em um processo que envolve outro fundo de pensão, o FI-FGTS. Eles são acusados de cobrar propina de empresários para liberar recursos do fundo. A Prece afirma que a atual diretoria, conselhos, deliberativo e fiscal são compostos por participantes dos planos de benefícios administrados pela entidade. A respeito do pagamento de cursos a funcionários treinados para atuarem no mercado financeiro, a entidade disse que tem um corpo técnico altamente qualificado e capacitado. A defesa de Cunha afirmou ao jornal O Globo que isso se trata de mais uma tentativa de fazer colar em seu cliente mais um escândalo de corrupção. E o advogado de Funaro disse que está concentrando a defesa apenas em informações do FI-FGTS. Em depoimento à Justiça Federal do Distrito Federal, o empresário Ike Batista negou o pagamento de propina para fechar negócios e receber recursos do FI-FGTS. O ex-sócio do doleiro Lúcio Funaro, Alexandre Margotto, contou em delação premiada que Ike Batista pagou a Funaro e ao deputado cassado Eduardo Cunha para que sua empresa, a LLX Açu Operações Portuárias, recebesse em 2012 investimento de 750 milhões de reais. Ike depôs na Justiça Federal como testemunha do doleiro Lúcio Funaro. Os dois foram citados em delação premiada de Alexandre Margotto. O empresário disse que Ike teria pago a Funaro e ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para a liberação dos recursos. O empresário negou ter relações com Funaro e com Cunha, mas admitiu ter dado carona em seu avião ao ex-deputado uma vez, a pedido de um executivo de seu grupo empresarial. Quando questionado se Cunha interferiu para que recebesse os recursos do FI-FGTS, disse absolutamente não. Ike e sua defesa não quiseram responder se estão negociando delação premiada com a Justiça. O Executivo, porém, já teria preparado anexos de uma proposta de delação na qual deve citar o ex-presidente Lula. E o ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha acompanhou o depoimento de Ike no prédio da Justiça Federal em Curitiba. Cunha é réu na Justiça Federal de Brasília devido à suposta cobrança e recebimento de propina por parte de empresas interessadas em obter empréstimos do FI-FGTS. O advogado de Cunha, Luiz Gustavo Pujol, disse que os depoimentos foram extremamente satisfatórios e que Ike e outras testemunhas foram unânimes em dizer que Cunha não tem nenhum envolvimento no caso. Além do deputado cassado, também são investigados o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o doleiro Lúcio Funaro. Ambos estão presos, Gedel em prisão domiciliar e Funaro na carceragem da Polícia Federal em Brasília. E agora o comentário de política com Bob Fernandes. Ricardo Barros, ministro da Saúde, conclamou: vamos parar de fingir que pagamos o médico e o médico tem que parar de fingir que trabalha.
Isso no país em que a chegada de médicos cubanos provocou escândalo e gritaria de médicos, associações e manifestantes. Passados 3 anos, os médicos cubanos continuam no Brasil e fez-se o silêncio de associações, médicos e manifestantes. Talvez porque os médicos cubanos já tenham atendido mais de 60 milhões de pessoas. Revelador o silêncio em relação aos médicos cubanos. Certos silêncios revelam, assim como certos barulhos de ocasião. Na quarta, com a condenação de Lula, foguetório nos chamados bairros nobres de São Paulo. Panelas voltaram a retinir. Na quinta, só um dia depois, Temer e os seus 40 tiveram vitória na Câmara. Rejeitada a denúncia contra Temer, que para vencer trocou 12 deputados na CCJ e não apenas. Temer liberou 1 bilhão para emendas de deputados e senadores. E o que se viu e ouviu no dia em que os 40 de Temer rejeitaram a primeira das denúncias? Nada. Silêncio profundamente revelador da hipocrisia que embalou e embala discursos sobre corrupção no Brasil, do moralismo caolho, aquele que só enxerga a corrupção dos adversários. Barulho se ouviu foi em Curitiba. Ricardo Barros fingiu não ser o ministro da Saúde de Temer e de um país com 14 milhões de desempregados e fila nos hospitais e postos. A filha do ministro, deputada estadual Maria Vitória, casou-se no sábado. A mãe, Cida Borghetti, é vice-governadora e pré-candidata ao governo. Festança para 1000 convidados. Protestos entre a Igreja do Rosário e a recepção no Palácio Garibaldi, com chuva de ovos, pedras, garrafas, cuspe, lixo e polícia. O grupo UTC pediu recuperação judicial. A UTC é uma das empresas envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras e fechou acordo de leniência. A empreiteira protocolou o pedido de recuperação hoje e há uma dívida de quase 3,5 bilhões de reais a ser negociada. O grupo UTC é formado por 14 empresas que atuam em diferentes áreas. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, reconheceu em depoimento à Justiça Federal ter autorizado o pagamento de 229 mil euros à H. Stern por joias para a mulher, a ex-primeira-dama Adriana Anselmo. De acordo com os executivos da joalheria que fizeram delação premiada, foram quitadas 2 peças que não estão entre as 143 apreendidas pela Polícia Federal. O depoimento de Cabral foi na última quarta-feira. A diretora comercial da H. Stern, Maria Luísa Trota, afirmou que o ex-governador comprou em maio e junho de 2015 um anel e um par de brincos, ambos de ouro branco com safira. O valor das 2 peças somadas era de R$ 773 mil. O Ministério Público Federal afirma que o sumiço das joias é prova de que Cabral e a ex-primeira-dama permanecem ocultando o patrimônio. A defesa de Adriana Anselmo, que cumpre prisão domiciliar, afirma que a H. Stern mente ao atribuir à cliente todas as vendas que fez sem nota fiscal. Sobre o depoimento do ex-governador, a defesa de Cabral afirma que ele não especificou qual joia foi comprada. Cabral disse à Justiça ter usado sobras de caixa 2 de campanha eleitoral para comprar joias. Sérgio Cabral é alvo de 13 denúncias diferentes no estado por supostamente chefiar um esquema de cartelização de empresas e favorecimento em licitações mediante pagamento de propina. Ele está preso. O Ministério do Trabalho divulgou hoje que entre demissões e contratações foram criados 9.800 postos de trabalho com carteira assinada em junho. Os dados do CAGED revelam que foi o 3º mês consecutivo de saldo positivo. No primeiro semestre foram criadas 67.300 vagas formais. Esta foi a primeira vez que tivemos mais contratações do que demissões no período desde 2014. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Temer comemorou índices positivos na economia do país, a aprovação da reforma trabalhista e a criação de empregos. Apesar de ser alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva, o presidente não falou sobre o processo. Na semana passada, tivemos dias de muito trabalho e de excelentes resultados para o país. Dias desafiadores, mas mantivemos a pauta das reformas e avançamos ainda mais. Nem os mais otimistas acreditavam que fosse possível recuperar o tempo perdido tão rapidamente. A nova lei coloca o Brasil no século XXI nas relações trabalhistas. Muito ainda se vai falar sobre essa legislação e da criação de novos empregos que ela permitirá. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras
que vivem hoje na informalidade terão, enfim, suas carteiras assinadas. A inflação caiu ainda mais. E o brasileiro já paga menos para comer, menos para vestir, menos para morar. Os juros seguem em ritmo de queda. Mas os resultados positivos não param por aí. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho muito orgulho em dizer que vencemos a maior recessão de nossa história. O Brasil continuará avançando. Coragem e disposição para fazer o que é preciso ser feito. É nisso que eu acredito. É isso que eu continuarei a fazer. Vamos juntos transformar o país. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Fragilizado pela situação política e pelo próprio andamento da economia, o governo sempre tenta aproveitar dados melhores. Esquece o desequilíbrio fiscal, o baixo nível de investimentos. Agora, esses dados do mercado de trabalho são positivos mesmo. Não tanto pelo número de vagas abertas, que é muito baixo, diante do contingente de desempregados, que chega a 13.800.000, segundo a PNAD do IBGE, mas por mostrarem a tendência de recuperação. Mesmo que o saldo de junho tenha sido garantido principalmente pela agricultura, com outros setores ainda cortando, no semestre até a indústria teve saldo positivo. A recuperação é bem gradual, mas muito melhor que um ano atrás, quando só se falava em recordes de demissões. Agora tem geração de emprego formal, pequena, mas tem, também de empregos informais, tanto que a PNAD mostrou uma leve redução do número de desempregados por causa disso. E o rendimento médio, assim como a massa de salários, cresceu. Claro que para quem está desempregado, nada disso importa. Ainda está no pior dos mundos. E tem muita gente procurando emprego há muito tempo ou vivendo de pequenos serviços na precariedade. Mas para quem está empregado, com a inflação mais baixa, já começa a haver recuperação também do poder de compra, principalmente porque fica mais fácil a negociação de reajustes em percentuais um pouco maiores, reais. Na fase de recessão pesada, boa parte das categorias sequer teve reajuste, ficava sem aumento e com custo de vida em alta. Essa recuperação salarial, junto com o pequeno aumento da oferta de vagas, ajudou a melhorar o ambiente para a retomada da atividade. Retomada que também está sendo fraca e até por isso não se pode esperar a reação mais firme do emprego. Porém, é bom lembrar que alguns indicadores apontam para a possibilidade de o segundo trimestre ter tido nova retração do PIB, com outra crise política pós-delação da JBS. E mesmo assim, os dados do CAGED vieram positivos. Eu volto na quinta. Até lá. A Caixa Econômica Federal informou que os saques de contas inativas do FGTS chegaram a 41 bilhões e 800 milhões de reais até o dia 12 de julho. Segundo o Banco Estatal, o valor equivale a 96% do total disponível para o saque. Quase 25 milhões de trabalhadores fizeram os saques, o que, segundo a Caixa, representa 82% dos 30 milhões e 200 mil que têm o direito ao benefício. Podem fazer os saques das contas inativas do trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O prazo para saques vai até 31 de julho. A semana começou quente e ensolarada, mas de acordo com a meteorologia, a mudança no tempo vai ser brusca a partir de amanhã. Vamos ver com Mariana Armentano, que traz os detalhes da previsão. Depois de uma semana quente de inverno, uma forte massa de ar polar promete provocar uma grande transformação aqui em São Paulo. Além do tempo fechado e chuvoso, as temperaturas vão cair consideravelmente. Nessa madrugada, teremos mínima só de 9 graus e máxima amanhã à tarde de apenas 15 graus por aqui. Aí na quarta-feira esfria mais, só 14 graus de máxima. E na quinta o sol vai voltando a aparecer e até ajuda a esquentar um pouquinho. Teremos mínimas de 11 e máxima prevista à tarde de 21 graus aqui na capital. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com o aniversariante do dia, Rony Von, no Todo Seu. Quer adoçar o seu dia com uma saborosa cuca de maçã? Anote a receita no Cozinha Amiga de amanhã, 1h30 da tarde. Assista agora, Todo Seu.